Quando a obra de Deus é séria e é feita com seriedade, com responsabilidade, então Deus supre, entendeu? Aplica-se essa reflexão para a tua vida, meu querido e minha querida. Aquilo que você faz é honesto, é justo, agrada a Deus, então vá na fé. Deus proverá para você. Deus proverá. Deus colocará nas tuas mãos aquilo que você precisa. Tome posse dessa palavra profética para você no dia de hoje. Tome posse desta bênção. Tome posse deste milagre hoje. Você precisa de um milagre? Quem sabe está faltando a sua semente? Quem sabe? Quem sabe você está pensando assim, se eu receber, eu semeio. Tem que ser ao contrário, tem que semear primeiro. Fé é fazer ao contrário. Fazer depois que tem é mais fácil. O certo é fazer enquanto está pouco, né? Quem anda por fé é assim. Tem gente que fala assim, se eu receber aquele dinheiro travado, eu ajudo. Também é um voto que a pessoa faz. Também tem valor, claro. Aí vai do coração da pessoa, né? Mas o ideal é você já semear do pouco que tem. Jesus, ele diz, naquela texto da Bíblia, lá a parábola dos talentos, né? Está escrito em Mateus, capítulo 25, Mateus 25, do 14 em diante. Ele fala ali de uma parábola dos talentos, né? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Diz a Bíblia, segundo a capacidade de cada um. Então, se ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para um. Os dois primeiros, que receberam 5 e 2, eles multiplicaram, eles investiram, eles souberam utilizar aquele valor, aqueles talentos, né? E aí ele diz assim, na hora do acerto de contas, o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Olha que interessante essas duas palavrinhas aqui, ó. Servo, de servir, né? Mas isso aqui, ó, bom e fiel. Então tem que ser bom e fiel, né? Fiel vem de fidelidade, né? Sobre o pouco foste fiel, olha só, sobre o pouco. Eu, na caminhada com Deus, na caminhada ouvindo pessoas, ensinando no rádio, ensinando na igreja, ensinando no presencial, tudo. Então a gente percebe, né? Que tem gente que quer negociar com Deus, fazer negociata, né? E às vezes não recebe nada, né? E então o segredo é ser fiel no pouco. Às vezes tem gente que, quando eu tiver muito. Então, mas é no pouco que a gente é testado, é no pouco. Deus não testa a gente no muito, é no pouco. Porque daí quando vem mais, você vai sendo fiel. Se foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Sobre o muito. E o camarada que ganhou 1, em vez de trabalhar para multiplicar, não, ele fez o quê? Enterrou. Ele enterrou. Ele enterrou o seu talento. Então, no final, ele perdeu. Então, quem enterra o talento... Talento aqui pode ser uma habilidade que você faz, né? Tem tanta coisa, tem vários significados isso aqui, né? E, então, quando um talento... Se eu tenho um talento para fazer, se eu não utilizo, se eu não uso, não tem sentido, né? Às vezes tem pessoas que pedem, Senhor, me dê capacidade para isso ou para aquilo. E não recebe às vezes. Por quê? Porque ela já tem uma certa capacidade, mas ela não exerce, ela não faz. Meus avós, né? Eles trabalhavam na roça, então antigamente era só ferramenta, tudo coisa manual, né? Não tinha os maquinários modernos de hoje. E o meu avô, ele tinha ali a sua faca, facão, foice, essas coisas, né? Do passado lá, que usava muito. E ele utilizava, chegava à tardezinha, ele limpava as ferramentas, rastelo, né? Tinha um monte de coisa, né? E ele limpava, eu lembro a cena, ele limpava, aí ele pegava aquela lima, né, de passar na enxada, no facão, e deixava tudo prontinho, tudo limpinho, tudo arrumadinho, afiadinho, pro dia seguinte, né? Então, assim é a vida também. Às vezes você tem uma habilidade, você tem um talento, mas você não afia, você tem que limpar o teu talento. Aí aplica-se aquilo que você está entendendo que Deus está falando nesse momento, né? Então, às vezes você tem uma habilidade, mas você não pratica. Tem outros que dizem assim, quando eu ficar bom,
Quando eu ficar bom nisso que eu faço, aí eu vou fazer isso. Não, você já tem que ser bom no pouquinho. Vai começando devagarzinho, entendeu? Isso se aplica na área da contribuição, se aplica no trabalho, se aplica nos teus negócios, se aplica na tua empresa, né? Então é assim. Então tem muitas pessoas que elas acham que vão fazer algo quando estiverem prontas. Não. Deus, ele chama e ele capacita. E tem coisa que você tem que estudar, tem coisa que você tem que investir, tem coisa que você vai ter que ler um livro. Nós não podemos ser preguiçosos. Tem gente que é preguiçosa, não gosta de ler. E aí também não lê Bíblia. E quem não gosta de ler acaba nem lendo nem a Bíblia, né? Uma ocasião, um jovem, ele fez aniversário e eu pensei, eu vou dar um livro para ele. Um livro na época que estava fazendo sucesso, eu vou dar esse livro. E antes de eu dar o livro para ele, de comprar o livro, conversando com ele e tal, e falando sobre leitura, sobre isso, sobre aquilo, daí ele disse assim, nossa, pastor, eu não gosto de ler, eu detesto ler. Ainda bem que ele me avisou, daí eu não perdi dinheiro, daí eu não comprei o livro. Eu nem sei se eu dei presente para ele, ou se dei outra coisa. Então foi até bom saber antes, não ia gastar o dinheiro à toa, ele ia pegar o livro e jogar na gaveta ali e tal. Então tem gente que é preguiçoso, Então a preguiça não é de Deus, né, pessoal? Né? Salomão diz assim em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Então tem que ir à luta, trabalho, e não desanimar. Tá certo? Isso aqui é uma reflexão um pouco diferente, mas é boa, né? É boa. Eu vou deixar aqui profeticamente aqui essa palavra de 1 Reis, capítulo 17, verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então você vê nesse texto aqui que houve um princípio da instrução. Isso é muito importante. A Bíblia trabalha com princípios. E quando você recebe uma instrução de um princípio da palavra, você coloca em prática, você vai colher na hora certa os resultados da obediência. Da obediência. Lembrando que Deus conhece realmente as intenções do nosso coração. Não se preocupe com as avaliações humanas. O importante é que Deus sabe. Se eu, se você, se nós estamos com boas intenções, né? Que diz as pessoas dizem por aí diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? É sinal que não eram boas, né? Eram más intenções, né? Mas Elias ensinou esse incrível princípio da instrução a uma mulher que era viúva, a mulher lá, a viúva de Sarepta, né? Quando ela estava indo buscar água, Elias deu-lhe uma instrução específica. É muito importante se aprender isso aqui, ó, uma instrução específica. Vou dar um exemplo simples. Você está com dor de dente, você está com problema no dente, você vai aonde? No açougue? Não, você vai no dentista. Não é assim? Tem que ser específico. Às vezes a pessoa fala, pastor, ore, eu quero uma bênção. Qual bênção? Tem tanta bênção. Pode ser uma cura divina, pode ser uma restauração do casamento, pode ser um emprego, a salvação de alguém da família, enfim, a bênção tem nome. Então aprenda a dar nome à bênção que você precisa. Tem outros que falam assim, pastor, eu preciso de uma bênção financeira, eu preciso de dinheiro. Quanto você precisa? Eu preciso de dinheiro. Aí dentro dessa palavra que eu estou falando aqui, um amigo disse assim, fulano está precisando de dinheiro. Quanto? Disse que é dinheiro. Aí o cara foi lá e deu uma nota de R$2 para ele. O cara falou, mas só isso? Você falou dinheiro. R$2 é dinheiro, né? Então usando essas figuras assim que eu estou falando, é bacana quando você dá valor a alguma coisa, né? Você coloca nome a uma bênção. Pastor, eu preciso... Você não precisa falar para mim, eu estou dizendo assim, você na sua oração, seja específico. Alguém pode até pensar, mas Deus não sabe? Ora, claro que sabe. Deus sabe o que é melhor. Mas quando você lê a Bíblia, você vê Jesus nos seus milagres, nas suas maravilhas que ele fez, você vê que ele sempre falava, né? Sempre fala, né? O que você precisa? Em que eu posso te ajudar?
Já viu? Então ele pergunta, leia a Bíblia para você ver, leia os evangelhos para você ver, leia a bênção, os milagres que Jesus fez. Ele sempre perguntava para a pessoa, o que queres que te faça? Cego chegava para pedir na bênção, Jesus estava vendo que o cara era cego. Senhor, eu quero enxergar. Entendeu? Pode notar. Então, fale. Aprenda isso. Entendeu? Então, o Elias, ele deu uma instrução para a mulher. Olha, busca água. Ele diz assim, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Então, você veja bem que ele deu instrução para a água, deu instrução para o pão, ele deu nome. E ele deu a ela uma ideia do que a sua semente ia produzir. Aquela atitude da viúva para com o profeta Elias, está escrito em 1 Reis 17, Elias, o verso 11 aqui, ele fala, traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Né? Então ele pediu água, ela pediu pão, e aquela mulher, na sua escassez, ela estava enfrentando uma crise, ela estava enfrentando uma situação muito difícil, não só ela, muita gente, ela também, e a viúva da época não tinha ajuda de lugar nenhum. Né? Então, e o homem de Deus toca bem na área que ela precisava do milagre. Olha o que ele diz para ela. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Que estava tendo naquela época uma seca muito grande. Então a escassez estava terrível. Então, meu amado e minha amada ouvinte, quando você dá à sua semente uma instrução, uma fé incrível é derramada em você. Né? Você pode ver além do sacrifício do momento. A viúva viu, diz a Bíblia. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Você acredita nisso? Você acredita que isso ainda funciona nos dias de hoje? Eu acredito. Se você semear por uma razão específica para obter uma colheita, será que vai funcionar? Funcionará se você estiver fazendo em total obediência às instruções de Deus. Então aprenda a seguir as instruções de Deus. Se eu estou falando aqui e Deus está me usando para dar uma instrução a você, você tem que ter certeza. Porque quando Deus dá uma instrução, a gente tem convicção do coração da gente, que é de Deus, entendeu? Então daí a gente coloca em prática. Agora, eu estou em dúvida, será que é de Deus, será que eu vou nessa? Meu amado, minha amada, não, se tem dúvida, não vá. Você decide. Você tem que ter essa inteligência. Você é um ser pensante. Todos vocês que estão me ouvindo, você é inteligente. Você é inteligente. Cada um tem certamente um QI, um quociente de inteligência, mas você tem. Você é um ser, nós somos um ser pensante, como diz, né? Penso, logo existo. Eu penso, você pensa. Então pensa. Ok? São dicas, são orientações, são instruções à luz da Bíblia para abençoar você. Para concluir, sua fé deve ter uma instrução específica. Preste bem atenção nessa frase aqui. Sua fé deve ter uma instrução específica. Não é duas, não é três. Paulo diz em Filipenses 3,13, uma coisa faço. Foram as palavras de Paulo, um grande homem de Deus, e Davi também declarou, firme está o meu coração. Salmo 57, verso 7, parte A. Então, não deixe a indecisão habitar no seu coração. Pessoas indecisas. Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Aí chega o outro dia, também não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá, não sei se eu faço ou não faço.
Faz parte da vida, mas eu não posso viver todo dia indeciso, eu tenho que tomar uma decisão. Isso se aplica-se em várias áreas da vida. Eu não vou falar amanhã eu vou melhorar. Não, tem que melhorar hoje, já decida hoje, né? Como diz, né? Não deixe para amanhã o que você pode ou talvez até deve fazer hoje. Hoje é dia de decisão. Outra coisa importante, olha o que diz aqui. Da lei de Deus não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 7. E por último, agora para concluir mesmo, plante a sua semente de forma consistente, ou seja, generosamente e sempre em obediência à voz de Deus, ok? De Deus. Que Deus pode falar direto nas Escrituras, para você ter segurança tem que estar na palavra de Deus, Sagradas Escrituras, ok? É assim. E vou dar uma dica bem interessante aqui, ó. Embrulhe com uma fé a sua semente. Embrulhe, como um embrulho, né? Embrulhar algo, um objeto, né? Então embrulhe com fé sua semente. Determine um alvo a ser atingido. Entre em acordo por um resultado específico que você deseja para a sua vida. Não é errado isso. Não é negociar com Deus, é você ser uma pessoa decidida. Eu decidi, quero isso. E evidentemente, você decide. E aquela decisão vai ter poder no mundo espiritual. E obviamente, Deus fará o melhor. Deus vai te ajudar a chegar lá. Então que Deus te prospere, Deus te abençoe nesse dia 10 de novembro de 2021. Venha sobre você uma unção da multiplicação, da prosperidade, da abundância sobre a tua vida. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo. Dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, estaremos aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, do Agindo Deus, quem impedirá, no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Esteja conosco para esse mover da fé. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito.
Acredito sim, nós acreditamos em Deus, nós confiamos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, Ele está com a gente, Ele está aí com você. Que legal. Antes da oração, eu quero fazer um convite aqui, que são vagas limitadas, né? Um grupo pequeno, mas preste bem atenção nisso aqui. Dia 28 agora de novembro, é o último domingo desse mês de novembro, dia 28 de novembro, aqui no hotel, no Estação Express na João Negrão, onde nós realizamos nossos cultos aos domingos, no presencial às 9h30. Então, dia 28 de novembro, a partir das 11h45 da manhã, vamos ter um almoço ali. Você sai da sala do culto ali, já vamos para o restaurante ali, mas é por adesão. Para vir no culto, você não precisa falar nada, é só chegar ali que tem espaço para você. Agora, para o almoço é por adesão, tá certo? É por adesão e você vai almoçar com a gente ali, com o grupo. É um grupo pequeno, mas ainda há algumas vagas ali. Então, se você tem interesse, preste bem atenção, se você tem interesse de almoçar com a gente ali no hotel no dia 28 de novembro, passa um zap para cá, a gente manda os dados para você. É bem fácil, tá? É uma coisa bem legal. A gente vai almoçar ali, a gente almoça e depois no final a gente faz uma oração ali. Vai ser bem legal, vai ser no próprio restaurante do hotel ali, do Hotel Estação Express. Quem já foi no nosso culto já conhece a estrutura ali, bem legal, bem bacana. É aberto a quem quiser. De repente você fala, pastor, eu posso levar o meu marido? Com certeza, pode levar o marido, pode levar até a sogra, o sogro, não tem problema. Pode levar. Só que há um custo. Até eu vou falar no ar aqui, para ficar mais fácil, porque tem gente que quer saber o valor, né? É um custo, a gente não está ganhando nada com isso, é um valor do hotel, mas você tem que falar com a gente, porque é nós que estamos promovendo ali, tá certo? É R$22, é R$22 por pessoa, tá certo? É R$22 para almoçar lá, dia 28 de novembro, esse mês agora, tá certo? Então, se você pode, inclusive um abraço para uma família lá de Ponta Grossa, o meu amado lá, ele disse, pastor, vou estar no culto de manhã e já vou ficar pro almoço lá de Ponta Grossa, vai vir uma família lá de Ponta Grossa, que legal, seja bem-vindo, pode vir de onde quiser, só que faça como o irmão lá de Ponta Grossa, ele mandou, falou, pastor, põe meu nome na lista aí, já está garantido a vaguinha do irmão lá de Ponta Grossa, tá certo? Então, se você tem interesse, 28 de novembro, às 11h45. Se você fala, pastor, eu só quero ir no almoço, então, dá o seu nome. Pastor, eu quero vir para o culto de manhã. Já vem para o culto e fica para o almoço. Só que para o almoço, preste bem atenção, para o almoço tem que agendar até dia 22 de novembro, tá? Porque eu tenho que falar para o hotel, vai vir tantas pessoas. A gente reservou um número bem pequeno ali, mas é um pequeno que cabe você, tá faltando você, tem umas vaguinhas ali, tá certo? Entendeu? Se tem alguma dúvida, passa o WhatsApp aí que a gente informa. 99615-5162, 99615-5162. Aproveita aí, Deus vai prosperar você, Deus vai te dar semente, você vai ganhar um dinheiro extra. Pensa grande, pessoal, pensa grande, pelo amor de Deus, pensa grande aí. Não seja pobre até para pensar pequeno. Pensa grande em nome de Jesus de Nazaré. Pensa grande, meu irmão. É isso aí. Você fala, beleza, vou almoçar fora. Até que enfim, meu marido vai patrocinar um almoço para mim. É isso aí, minha irmã. Bota a fé aí. Ei, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Tem que estar animado, pessoal. Vamos animar em nome de Jesus. Beleza? Vamos orar, pessoal? Tem que orar. Hora que melhora. Vamos lá, pessoal. Diga, minha querida ouvinte, Josiana, de Telêmaco Borba. Ela diz assim, ó. Deus é fiel. Palavras da Josiana, lá de Telêmaco Borba. Deus é fiel. Depois que comecei a contribuir com o Agindo Deus, não faltou mais dinheiro na minha conta. Sou autônoma e Deus proverá cada dia. Gente, eu li na íntegra, hein? Pastor não mente, tá aqui. Tá certo? Tá escrito aqui. Se quiser, eu mando para você aí. Tá escrito. A Josiana que escreveu, né, Josiana? Lá de Telêmaco Borba. Ela escreveu, até ler de novo. Deus é fiel. Depois que comecei a contribuir com o Agindo Deus, não faltou mais dinheiro na minha conta. Eu sou autônoma. Ela frisou que é autônoma, porque os autônomos, né? Essa história de ficar em casa foi o que mais teve dificuldade, né? Mas Deus supriu os autônomos da fé e que semeia com fé. Parabéns, Josiana. Deus te prospere ainda mais. Esse ano ainda vai ser bênção. Oh, glória a Deus. Também tem mais gente. Bom dia, pastor. Vera. A Vera, um abraço, Vera. Também a Vanessa Herman. Paz, pastor. Família Herman ouvindo, pastor. Um abraço, Vanessa, mãe Helene, toda a família querida. Também com a gente aqui, a paz novamente, pastores. Quero pedir oração para meu filho, uma porta de emprego. Vamos orar, Clarice. Vamos crer na vitória, hein? Se a carteira profissional dele está aí, pega a carteira. Se não tem, vai ser em carteira mesmo, mas nós vamos orar aí para uma porta de emprego para ele, tá certo? Antes de entrar na oração,
uma breve reflexão. Eu já ministrei uma palavra já, ok? E já falta só oração. Mas eu quero trazer uma outra aqui, baseada em um salmo. O salmo de número 116. Olha o salmo. Vamos ler uma parte dele aqui. Olha só que legal, né? Esse salmo aqui. Salmo de número 116. 116. Diz assim. Olha que lindo essa palavra que Deus vai ministrar ao teu coração neste momento. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Eu li o Salmo 116, do 1 ao 14, ficar por aqui. Mas é interessante que ele começa dizendo o seguinte: amo ao Senhor. Ele estava dizendo, eu amo a Deus. Essa frase, eu amo ao Senhor, é justamente a resposta exata que o coração de Deus deseja como resultado das suas intervenções em nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, ele diz isso em Mateus 22, 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. É o primeiro. Então o primeiro tem que estar em primeiro e não em segundo. Em primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento completo. Tem que amar a Deus de todo o seu coração. Tudo. É um conjunto integral. Corpo, alma e espírito. Então aqui o Salmo 116 é uma gratidão para com Deus, porque Deus o salvou. Deus o salvou. Deus deu vitória para ele. Ele diz assim, olha que interessante essa parte aqui. Ele diz assim, cri, de crer, né? Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Ele esteve aflito, agora não estava mais. Então existe sempre aquele momento, um momento de luta, um momento de batalha, um momento de aflição. Aí vai passar. Você vai superar. Entendeu? Então Paulo, ele empregou esse salmo na beira da morte aos ministros cristãos, aos fiéis, né, que estavam à beira da morte por causa da perseguição. Em 2 Coríntios 4, do 12 ao 13, ele fala sobre isso. Então nós não estamos isentos de perseguições, de batalhas, de lutas, desafios, mas Deus nos ama e Ele vai providenciar o escape, providenciar a paz interior e a presença dEle. Jesus fala isso. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus,
Nosso Deus é o maior incentivador, é o maior motivador, é o maior encorajador para levantarmos a cabeça e declararmos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Vá à batalha, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte. Vá à luta. Não se entregue, não se curve diante dos problemas, mas creia que Deus entrará com providência. O salmista diz aqui: então invoquei o nome do Senhor. Nós vamos invocar agora. Nós vamos concluir a ministração de hoje com a oração, com o clamor ao nosso Deus. Que nós cremos que Deus está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Mesmo que tem hora que parece só que estamos sós. Não. Mas há um texto na Bíblia, no livro de Isaías, que é dito justamente que Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. É muito forte o que Deus diz. Está escrito em Isaías 64. Isaías 64, o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aí Paulo, ele fala esse versículo em 1 Coríntios 2,9. Ele fala isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Seja abençoado, abençoado, edificado com mais esta palavra de fé. E vamos então para a oração. Querido Deus e Pai, em primeiro lugar, te agradecemos. Eu te agradeço e em nome dos ouvintes nós agradecemos as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. A provisão, o suprimento, o pão de cada dia, as vestes, o abrigo, o ar que a gente respira, a vida. E obrigado pelo dia de hoje, pelo dia de hoje. O Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, de eu estar aqui e muitos ouvintes estarem na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, ouvindo a gente. Ó Deus, abençoe este povo querido, Pai. Fortaleça a fé deste povo. Caso alguém esteja desanimado, espero que a palavra de hoje tenha injetado ânimo nesta pessoa. Força para vencer. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos as doenças, as enfermidades. Pessoas, Pai, que estão passando uma turbulência com doenças na família. Pessoas que estão fazendo um tratamento, talvez quimioterapia, radioterapia, fisioterapia e outros tipos de tratamento orientado por um médico, uma pessoa estudada para isso, um especialista. Mas Jesus, tu sabes que essas pessoas são muito importantes para a gente. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Aquele que tem o poder de trazer a vida, como o Senhor trouxe vida novamente a Lázaro, que já estava morto, estava cheirando mal. Mas o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Então nessa palavra, o Senhor deu vida novamente a Lázaro, para que ele vivesse mais um tempo com a sua família. Assim nós pedimos, Pai. Restaura a saúde desta mulher. Restaura a saúde deste homem, desta pessoa, meu Deus. Quem sabe a fé dessa pessoa está até abalada. Talvez ela está pensando: meu Deus, será que vai ter solução? Mas nós cremos que vai ter solução. Nós confiamos em Ti. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, com a fé dos ouvintes, para que o milagre aconteça. Estamos vivendo um tempo de milagres, de maravilhas, e cremos que é hoje o toque de Jesus. O toque de Jesus. Arabachai. Aleluia. Toca, Espírito Santo, agora. Enche esse coração de ânimo, de paz, de tranquilidade. Essa pessoa que está aflita, ansiosa, porque ela está aguardando um resultado de um exame que ela fez. E vai sair hoje, ou amanhã, ou até sexta sai o resultado. Meu Deus, muda o quadro, Pai.
a saúde mental, física e as emoções desta mulher ou deste homem ou deste jovem seja restaurada nesta manhã, porque cremos no poder da oração da fé, porque o Senhor Jesus Cristo diz que no teu nome nós vamos orar e pessoas serão curadas, serão libertas. Nós cremos nessa palavra e nós declaramos o milagre de Deus, o agir de Deus na vida daqueles que precisam. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos que chegaram para nós no dia de hoje, ou que ainda vão chegar. Pessoas do Paraná, do Brasil inteiro, que estão ouvindo a gente. E onde chegar esse momento de fé, esse momento de intercessões, em qualquer parte do planeta Terra, quem nos ouvir, seja em vídeo ou em áudio, que essa pessoa seja alcançada, ela e a sua família, seja alcançada em o nome de Jesus. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, empregados e aquelas que precisam de emprego. Essas mães que pedem oração pelos filhos, estão desempregados, precisam de trabalho, de um novo emprego, um novo negócio. Que as portas venham a se abrir. Que ainda neste mês a provisão chegue para esta família. Ainda hoje a provisão chegue nessa casa. Abençoa aqueles que semeiam no projeto, no ministério, agindo Deus quem impedirá. Todos que têm ajudado. Todos, Pai. Todos. O Senhor está vendo a atitude desse povo. O Senhor está vendo a sinceridade deles, a fé. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece o coração do povo. Então Deus abençoa aqueles que estão conseguindo fazer isso todos os meses, ou aqueles que só podem de vez em quando, mas abençoa todos, que não lhe falte nada. Abençoa a geladeira, o fogão, abençoa a despensa, que tenha abundância de arroz, feijão, na geladeira esteja cheia, assim, tenha carne, tenha alimentos de boa qualidade para eles. Abençoa o suprimento, abençoa aquele que paga aluguel, que sempre ele tem o dinheiro para pagar aluguel. Abençoa aquele que vai comprar sua casa própria, ou aquele que já comprou em parceria com um banco, mas tem prestações a pagar. Abençoa que ele pague direitinho, ele tem o suprimento também, e ainda ele possa ver a quitação deste imóvel, um milagre aconteça nessa área também. Abençoa os trabalhadores, abençoa os ouvintes, de perto e de longe. Abençoa esta água que eu separei, Deus. E muitos separam com fé também. Eu quero tomar essa água, Pai, que eu separei aqui. E venha trazer saúde para mim, em nome de Jesus. E para todos que separaram, essa água se torne bênção de cura, seja um remédio espiritual. Assim oramos e abençoamos este povo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, as autoridades constituídas, seja os governos municipais, estaduais e o governo federal. Ilumina a nossa nação e abençoa a economia do Brasil. Assim oramos, Pai, já te agradecemos pela vitória, pela bênção da nossa salvação e de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E se hoje, neste momento, alguém está entregando a sua vida para Jesus, Pai, perdoa os seus pecados, escreva o nome desta mulher, deste jovem, desta pessoa, deste homem no livro da vida, Senhor, para que a partir de hoje, então ele comece uma caminhada de fé, a jornada da fé com Jesus, o autor e consumador da fé. Assim oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Gente querida, pastor Edson vai embora, amanhã, permitindo Deus, eu volto. Um abraço para o Maurício, hoje o Maurício que está na técnica aqui da rádio. Um abraço a todos vocês e juntos com Jesus somos mais fortes. Aquele abraço. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos realizando um culto ao nosso Deus no presencial. E você é o nosso convidado a estar com a gente. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Venha na fé, que o agir de Deus está muito forte. Um abraço a todos vocês. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.